Opa, fala pessoal, tenho certeza que você é uma das pessoas que quer viver de renda, não é? Imagina só se você tiver R$ 2.500, por exemplo, caindo na sua conta, de repente mais ou menos, só que se você não precisar trabalhar para ter esse dinheiro, é uma renda passiva, você está vivendo de renda. E a boa notícia é que é totalmente possível através dos investimentos a gente consegue e inclusive os fundos imobiliários são uma das melhores formas, uma das melhores maneiras de você ter renda passiva na conta. A gente vai falar sobre isso hoje. Só que alguns dias atrás eu gravei um vídeo que ficou muito legal, assim, vocês interagiram muito, deixaram vários comentários e algumas dúvidas importantes. Então eu vou usar esse vídeo aqui para responder alguma dessas dúvidas. Já tem bastante gente investindo, ó, como a gente coloca aí a mensagem do Juliano, que legal, tá na conquista da sua independência financeira, mas essa mensagem da Rafaela aqui me chamou bastante atenção, né? Não só minha, quanto de vocês também, já teve mais de 110 curtidas. Ela disse o seguinte, ó: se eu tivesse essa mentalidade de hoje, eu já estava rica, né? E agora ela está com um plano de ter uma renda passiva de R$ 2.500 por mês e ela disse que vai conseguir. Eu tenho certeza que vai conseguir sim, mas me chamou a atenção esse comentário aqui. Eu vou usar esse comentário então para produzir também essa nova simulação aqui de como você consegue ter R$ 2.500 de renda passiva. Tá bem legal esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos junto nessa. Seja bem-vindo ao time Lucro FC. Bom, galera, então para começar aqui já mão na massa, vamos colocar essas informações na planilha, porque a gente quer R$ 2.500 por mês de renda passiva. Vamos lá, tá? Então essa planilha que eu usei no último vídeo, a gente vai colocar aqui uma simulação. Por exemplo, vamos começar com R$ 1.000 por mês investidos, tá? Depois de 10 anos, você teria um patrimônio de R$ 230 mil, que gerariam R$ 2.300 de renda passiva por mês, tá? Então não é ainda aquela simulação que a gente gostaria, né? Então o que a gente tem que mudar aqui? De repente colocar um ano a mais nessa simulação, 11 anos, ó, já aí ultrapassaria aqueles R$ 2.700, tá? E agora eu já vou trazer uma grande lição aqui, que é a ideia dos aportes rápidos, tá? Expliquei no vídeo anterior, mas eu vou te mostrar agora que vai ficar muito mais claro, tá bom? Olha essa simulação aqui, tá? Nesse exemplo, a gente precisa de 11 anos para conseguir o dinheiro suficiente para viver de renda com R$ 2.500, que era a premissa que a gente colocou. Agora eu quero que você olhe mais para esse número aqui, tá? Por quê? Eu vou mexer na planilha e aqui eu vou colocar um valor inicial de R$ 20 mil, tá? Digamos que você tenha R$ 20 mil para aportar agora, é o que eu chamo de aporte rápido. Quanto mais rápido você aportar, mais rápido você vai chegar num patrimônio suficiente para viver de renda, beleza? E aí você vê esse impacto agora. Nesse novo exemplo, porque aqui nessa linha aqui na coluna C15, com um aporte inicial de R$ 20 mil, em 10 anos você teria R$ 295 mil, então que já seria o suficiente para ter esses 2.500 por mês. Eu posso até fazer essa conta rápida aqui, né? Esse patrimônio de R$ 225 mil vezes essa rentabilidade de 1% ao mês, já seria R$ 2.953 caindo na sua conta, tá? Então bem mais do que aqueles 2.500. E essa ideia dos aportes rápidos, presta bastante atenção nisso, é muito mais poderosa no longo prazo. Dá só uma olhada. Digamos que aqui, ao invés de R$ 1.000 por mês, vamos fazer uma simulação por R$ 300 por mês, tá? Aí é óbvio que é bem menos, né, esse valor, tá? Depois de 11 anos, então, R$ 81.500 de patrimônio, que gerariam R$ 815 por mês. Só que agora o tempo, ele também influencia muito nesse cálculo, tá? Quem tiver 30 anos para investir, por exemplo, esse dinheiro, com R$ 300 por mês, durante 30 anos, daria um patrimônio aí de R$ 1.048.000. Mas olha a diferença dos aportes rápidos. Agora eu quero mostrar os aportes rápidos, tá? Depois de 30 anos, aqui eu vou zerar, tá? Aqui nesse mês 1, a gente vai ver, depois de 30 anos, você teria R$ 1.048.000. Aqui, na coluna C26, também, R$ 1.048.000. Só que olha a diferença quando a gente tem um aporte rápido, digamos aqui, de R$ 25 mil. Você já chegou nesse 1.050.000, né? Praticamente a mesma coisa, 5 anos mais cedo. Tá? Então você ganhou 5 anos, olha que maluco, você ganhou 5 anos de velocidade aí no seu patrimônio para viver de renda, simplesmente porque você fez o aporte rápido, tá? Então, quanto mais rápido você investir o dinheiro, mais rápido você vai conseguir chegar no seu plano. E olha só que interessante, se a gente, ao invés de colocar isso no mês 1, no primeiro mês, eu vou zerar aqui, e colocar isso aqui no mês 108, que é mais ou menos lá para o 9º ano do seu planejamento financeiro,
Fica olhando aqui, então, nesses 25 anos e nesses 30 anos para você ver a diferença, tá? Zerei aqui no mês 1, então você vê que em 25 anos você não teria mais, né, aquele 1 milhão de reais, você precisaria de 30 anos. E se a gente colocar esses 25 mil reais iniciais, extras, digamos assim, lá no 9º ano, você vê que não fez tanta diferença assim no 25º ano desse plano de independência, né? Então, realmente, quanto mais rápido você aporta, melhor vai ser o seu resultado, né? Mais rápido vai ser o resultado também, tá bom? Isso daí é até um comentário bem legal que o Kiris deixou, ó, muito bom. Hoje eu aprendi sobre o aporte rápido, tá? Então essa é uma lição bastante importante. Lembrando que essa planilha aqui, ela é gratuita. Vou deixar o link na descrição, porque aí você faz o download de graça, faz suas simulações, é bem interessante. Eu ainda vou mostrar mais alguns recursos que essa planilha de presente aqui que eu fiz para vocês tem e é bem legal de usar, tá? Agora, aproveitando para responder mais algumas questões que vocês mandaram, essa daqui eu achei excelente, tá? A do Luiz. Ele diz o seguinte, olha, eu gostaria de entender essas pessoas que fazem vídeo para o YouTube, para qual público elas fazem, porque se você tem 48, 50 anos, juntar dinheiro para daqui a 30, você vai ter 80 anos, tá? Eu gostei muito desse comentário, tá? Eu acho que muitas pessoas podem estar passando por essa incógnita, essa dor, assim. Então, quando a gente faz simulações de 30 anos, é óbvio que a gente está pensando no longo prazo, né, para deixar mais viável, por exemplo, 300 reais. Agora, se você tem menos tempo, é totalmente possível, só que provavelmente você vai ter que aumentar um pouquinho o seu aporte mensal. Só que mais algumas reflexões aqui também sobre essa questão. Essas pessoas acham que as pessoas são eternas, vão viver até 200, 150 anos. Aqui só um adendo, antes da gente fazer algumas outras simulações para a gente ver que é possível atingir a independência, a autonomia financeira mais cedo, a gente precisa lembrar que a expectativa média de vida vem aumentando muito, né? Então, algum tempo atrás, sei lá, na época dos meus pais, por exemplo, era mais comum a expectativa de vida estar mais ou menos ali em 60, 70 anos, né? Hoje em dia, a gente já vê a expectativa de vida crescendo muito, né? Uma expectativa média no Brasil já está na casa dos 70 anos, né? Isso a média, quer dizer que algumas pessoas morrem com 20 anos, algumas pessoas vão morrer com 100 anos, tá? Então, eu acredito que hoje em dia a gente simplesmente pensar 80 anos, ninguém vive mais do que 80 anos, acho temerário, acho difícil a gente pensar isso. A gente tem que pensar que mesmo se a gente tiver 40, 50 ou 60 anos hoje, a gente provavelmente vive até os 100. Então nunca é tarde para começar um plano de independência, beleza? E aí, aproveitando aqui a pergunta da Natália, ela falando se esses 300 reais que eu coloquei são um único investimento, tá? Então, voltando aqui para a planilha, ó, quanto eu invisto por mês? Beleza? Então, é um investimento mensal. E o Lúcio perguntando aqui, ó, me ajuda, eu tenho 900 reais para investir por mês. Cara, excelente, ó, 900 reais por mês, a gente já vai fazer uma simulação aqui, onde a gente, de repente, consegue um bom valor em 15 anos. Olha só, em 15 anos, então, um patrimônio de 449 mil reais, sendo que isso geraria uma renda passiva aí de mais de 4 mil reais por mês, tá bom? Então, mais uma vez, até pegando o exemplo do nosso amigo anterior aqui, que falou que 30 anos é muito, dá para conseguir em 15. E se a gente conseguir investir mais por mês, também vai ser possível chegar num valor mais legal, de repente em 8 anos, algo nesse sentido, ó, 3 mil reais por mês. De repente não é o suficiente para você viver de renda totalmente, mas já é possível ser um complemento, né, da sua receita, do seu salário ou da sua aposentadoria. Fica essa dica. E olha só, daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas sobre fundos imobiliários que vocês deixaram, muito importantes, tá? Vocês estão muito preocupados com a questão do risco de fundos imobiliários? Vou falar sobre isso hoje, tá? Agora, ajudando aqui o Christian também, ele falou, os 100 mil reais eu já tenho, só me falta um pouquinho de conhecimento. Cara, então vem junto com a gente, inclusive, se você fizer o download dessa planilha, a gente está mandando um convite também para você participar de uma série de vídeos que eu chamei de Trilha do Lucro, justamente ajudando o investidor a ter esse conhecimento necessário para viver de renda, beleza? Vem junto com a gente, tenho certeza que eu posso te ajudar e estamos juntos aqui nessa jornada. Agora, o Gustavo, ele perguntou o seguinte, ó, os juros compostos só funcionam na renda fixa? Não consigo entender como funciona na renda variável. A Débora também falando sobre se esse cálculo já é reinvestido os rendimentos, tá? Então, sim, nessa planilha aqui, quando eu coloco quanto que eu invisto por mês, eu já estou pensando nesse reinvestimento
das aplicações, tá? Então, podem ficar tranquilos, tá? A grande diferença quando a gente fala de reinvestir os dividendos, por exemplo, é que na renda fixa, esse rendimento ele já é automaticamente reinvestido. Agora, se você está na renda variável, por exemplo, nos fundos imobiliários, caiu o dividendo na conta, você reinveste, compra mais alguma coisa, tá? E aí você vai ver esse efeito aqui, que é esse gráfico, que eu acho ele excelente para entender muito bem a ideia de investir. Por que que eu invisto meu dinheiro? Por que você deve investir também? Por causa dessa linha vermelha aqui, ó. Dá uma olhada. Essa linha vermelha são só os juros, só o dinheiro que trabalhou por você. Essa linha azul é o quanto de dinheiro você realmente aportou, dinheiro que você colocou. Então olha isso, é uma máquina de gerar dinheiro, tá bom? Porque se você olhar aqui, nesse exemplo que eu coloquei, esse aqui é aquela ideia dos R$300 por mês, que viram 1 milhão lá na frente, tá? A partir do 10º ano ali, mais ou menos, a linha vermelha ultrapassa a azul. Ou seja, é exponencial seu dinheiro trabalhando. A linha azul foi só o quanto dinheiro realmente você colocou. Olha que legal, seu dinheiro trabalhando por você, para você atingir um patrimônio e viver de renda. Então esse é o caminho, não precisa ser da noite para o dia, mas poupando e investindo todos os meses, você vai conseguir chegar lá também, beleza? Mais uma questão aqui. A rentabilidade mensal muda de acordo com a valorização, desvalorização das cotas? Então, ó, já começando a falar sobre o item rentabilidade ali da nossa planilha que você pode simular, eu coloquei o 1% ao mês, mas no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima também, eu falei que tem fundos imobiliários que pagam mais, fundos imobiliários que pagam menos que isso, mas nessa simulação eu usei só o dividendo, tá? Então, o rendimento que caiu na conta. Se a gente colocar a valorização ou desvalorização desse fundo imobiliário ou qualquer outro ativo, muda um pouquinho. Mas aí é só você mudar ali a rentabilidade que você está conseguindo nos seus investimentos. Nos últimos 5 anos, mais ou menos, só para você ter uma ideia, eu estaria com uma rentabilidade aproximada de 1,2% ao mês com os meus investimentos. Óbvio que em alguns momentos ele sobe, alguns momentos ele cai, mas o importante é a gente fazer o dinheiro render no longo prazo, tá? E aí o Leonardo, ele fez uma pergunta muito boa também, tá? Eu posso pôr o que eu já fiz em investimentos extras? Então, mais uma vez aqui na planilha, ó, foi aquela parte que eu chamei de aportes rápidos. Você pode sim, tá? Porque aqui, nessa simulação, eu estou colocando um valor mensal de investimentos, tá? R$300 por 30 anos. Só que se de repente você já tem algum investimento feito hoje, não deixa de ser um investimento extra aqui no mês 1, né? Então, por exemplo, R$25 mil, que você já tem em outros fundos imobiliários, pode colocar sim, que aí a sua simulação vai ficar bem legal, tá bom? E o Matheus, ele fez uma pergunta boa também. Onde eu vejo a taxa de inflação? Aqui na planilha também tem esse cálculo de inflação, tá? Então, a inflação nos últimos meses, vamos até fazer junto aqui, eu vou te ensinar. É só você entrar aqui no Google e procurar IPCA acumulado 12 meses. Já vai aparecer aqui, tá? Nos últimos 12 meses, o IPCA foi de 10,20, tá? Então, a gente pode colocar aqui na planilha, por exemplo, 10,20. Essa aqui é a ideia de você ir aumentando o seu aporte mensal conforme a inflação, tá? Ou anualmente, né? Então, nesse exemplo, R$300 por mês, no mês seguinte aumentaria para R$330,60, justamente para você se proteger do efeito da inflação, tá? É muito fácil se proteger da inflação e essa dica aqui vale ouro. E aí, para a gente completar as funcionalidades aqui da planilha, ó, essa parte de mudar para rendimento anual e mensal é bem legal, tá? Então, você sabia que 1% ao mês é equivalente a 12,68% ao ano? É muito bom, né? Então, vamos ver, por exemplo, 10,20, que é a taxa anual da inflação que a gente viu, quanto seria mensalmente? É só eu colocar aqui, então, 10,20, que ele já me mostra 0,81, né, ao mês, ou seja, bastante alto. É legal ter essa calculadorazinha aqui que muda a rentabilidade percentual no ano para mensal, tá? Não é uma conta simples, não é simplesmente dividir por 12, mas aqui nessa planilha gratuita você já consegue isso também, tá? Agora falando sobre os riscos dos fundos imobiliários que muita gente me perguntou. Por exemplo, ó, se eu investisse por 15 anos, eu correria o risco de perder todo o meu investimento? Não, todo investimento não, né? E a outra pergunta, ó, quando você fala que o fundo é arriscado, qual seria a pior situação? Perder todo o dinheiro? Tá? Então, vamos acalmar. Quando eu falo que um fundo imobiliário tem algum risco, não quer dizer que você vai perder todo o seu dinheiro. Isso daí é praticamente impensável. Mas legal vocês colocarem esses comentários aqui embaixo, porque eu estou aqui justamente para ajudar vocês, né? Qual que seria um risco, então, de um fundo imobiliário? Já fiz um outro vídeo explicando mais sobre isso também, mas seria uma diminuição no pagamento dos dividendos,
tá? Se tivesse algum calote lá dentro do fundo. Não quer dizer perder todo o dinheiro, quer dizer receber um pouquinho menos, né? E de repente, se algum fundo tem algum problema, também tem uma variação nas cotas, tá? Qual que é o risco? Ah, cair 1, 2%, 10%. Isso pode acontecer, né? Como também subir 1, 2, 10%, tá? É a renda variável, isso daí faz parte do jogo mesmo, assim. E aí, com conhecimento e diversificação, esse risco ele fica praticamente inexistente, tá? Agora, perder todo o dinheiro? Não, pode ficar tranquilo. E aí o Bernardo perguntou, ó, qual o risco de uma carteira somente com fundos imobiliários de papel? Se eu tiver muitos FIIs de papel, já que o dividendo está muito alto nesse momento, e reinvestir todo mês, tem algum risco no futuro? Porque eu penso que se parar de dar muito dividendo, é só mudar de papel. Não seria isso? Não, então, Bernardo, qual que é o risco aqui, né? Uma mudança do cenário, né? Porque hoje os fundos imobiliários de papel estão pagando muito, por quê? Inflação alta e Selic alta. Se daqui a 2 ou 3 anos isso mudar, eles vão pagar muito menos. E se eles pagarem muito menos, provavelmente a cotação na bolsa também vai cair, tá? Então você ficar concentrado em apenas uma classe de ativos, você tem um risco sistêmico, né, que aí envolve a macroeconomia e tudo mais. Por isso que a gente fala muito da diversificação. Aí você está com fundos imobiliários de papel hoje pagando super bem. Daqui a um tempo eles param de pagar. E aí sabe quais que vão subir, que vão valorizar? Os fundos de tijolos, lajes corporativas, galpões logísticos, que hoje estão muito baratos. Então por isso que você não deve concentrar aqui, porque hoje você está comprando barato algo que vai crescer no futuro se tudo acontecer como a gente prevê, né? E aí é óbvio que, por isso que eu digo sempre da diversificação, não tem como ter certeza de nada, mas quando você se expõe a probabilidades que fazem mais sentido, você tem mais potencial de ganho, tá bom? E aí, mais uma vez eu reforço, qual o risco de um fundo imobiliário? Olha, de repente ele começar a pagar menos dividendos, né? Você está acostumado com 0,8% agora, 1% ao mês, 1,2%, pode ser que daqui a pouco baixe isso, né? Diminua. E o outro risco é a volatilidade da cota, tá bom? Então, acho que você consegue se proteger disso diversificando seus investimentos, não só em fundos imobiliários, tesouro direto também, ações também, dólar também, por isso que você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Lucro FC. E mais uma vez eu faço convite para você fazer o download dessa planilha aqui que está na descrição e assistir a minha série de vídeos que é justamente falando sobre isso. Eu sei que você quer viver de renda, eu sei que você precisa diversificar os seus investimentos e você pode contar comigo nessa jornada. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time Lucro FC.